Aos 16 anos, Tatiane Bicalho deu à luz a um menino. Tudo parecia normal, mas o bebê não conseguia amamentar, sendo diagnosticado com fenda palatina, ou seja, ele não tinha o céu da boca. Ainda que nossa convidada tenha ficado com medo, ela seguiu em frente, ajudando o filho em todos os procedimentos que ele teve que passar. Tem muito mais coisas para sabermos, mas vamos deixar a Tatiane nos contar um pouco mais da sua história. Uma história, claro, cheia de vitórias e de superações, com muitas lutas, é verdade. Tatiane, boa noite, bem-vinda ao programa. Boa noite. Bom te receber aqui, viu? Obrigada. Vou contar um pouco da sua história. Você viveu a experiência de ser mãe quase ainda uma criança, né? Com 16 anos. Sim, verdade. Conta essa história pra gente. Fui mãe muito cedo, né? Nada programado, mas aconteceu, né? Hoje eu agradeço ao Senhor. Porém, sem experiência alguma, uma criança cuidando de um bebê. Ele nasceu com fenda palatina. Foi uma surpresa e ao mesmo tempo um desespero, porque eu já não sabia cuidar de uma criança, muito menos uma criança que ia precisar assim, de cuidados especiais. Né? Aos poucos eu fui conhecendo um pouco do diagnóstico, fui aprendendo, mas foi muito complicado. Agora, do resumo que eu li ali, só me corrija ou corrija o texto, se ele não estiver coerente com a sua história. No texto que eu li diz que você não sabia que ele tinha a fenda palatina, ele tinha dificuldade para amamentar e você não sabia que ele tinha a fenda? Eu fiquei sabendo da fenda palatina no segundo dia que ele nasceu, porque eu tive uma cesariana e demorou muitas horas para ele nascer. Né? Foi um pouco complicado, não sei se pela idade e pelo medo também, né? do parto. Então ele nasceu e no ultrassom não deu para ver a fenda palatina. Então eu só fiquei sabendo quando ele nasceu mesmo no segundo dia, porque no primeiro dia eu não passei bem. Então no segundo dia que teve a reunião dos médicos, psicólogos que foram me falar que ele nasceu com essa fissura, né, sem o céu da boca. Então, fiquei sabendo 2 dias depois. E como é que é, Tatiane, viver a experiência de apenas com 16 anos, já tendo nas mãos um filho para cuidar, de repente vem essa situação e, pelo resumo aqui, não ficou só nessa situação, mais adiante você vai falar também de uma outra situação vivida. Como é que é essa experiência para você? E hoje a gente vê, né, tantas meninas novas, muito novas, até com menos idade que você tinha na época, tendo filhos também. Você usou uma expressão interessante que era uma menina cuidando de um bebê. E é esse realmente o sentimento? Com certeza. Sem experiência, sem uma mãe para me orientar, porque eu também não fui criada pela minha mãe, mas fui criada com todo carinho pelos meus avós e pelo meu pai. Mas eu queria um aconchego, eu queria conselhos e eu não tinha. Desculpe te perguntar e você me responda se quiser. Você não tinha a sua mãe por que razão? Porque ela tinha muitos problemas particulares, era muito doente e já estava na 8ª gestação. Então, para o bem das crianças, todos foram adotados e eu fui a única que fiquei com meu pai biológico. As outras crianças foram adotadas e ela foi viver a vida dela, foi se cuidar, porque ela chegou ao ponto de já estar usando drogas ilícitas, então foi melhor eu ficar com meu pai biológico, as outras crianças foram adotadas e cada um foi viver a sua vida. Vocês são 8 irmãos? Agora somos 5 irmãos. Agora eu já conheço todo mundo, já consegui o contato de todos e a família foi crescendo. Porque nessa divisão da família,
Vocês perderam o contato? Perdemos o contato porque os outros irmãos não eram filhos do mesmo pai. Então, cada um ficou com uma família diferente. Os outros foram adotados, trocaram de nomes, né, de sobrenomes, corrigindo, e eu fiquei com meu pai biológico, porque quando meu pai ficou sabendo da situação, que ia entrar o conselho tutelar, que as crianças, devido à saúde da minha mãe e a vida que ela estava tendo naquele momento, ela não tinha condições de criar todos os filhos, o conselho tutelar entrou no meio, deu todo o apoio para minha mãe e as crianças foram adotadas. E o meu pai entrou no meio da história, muito novo também, na época tinha 18 anos, falou, não, minha filha eu cuido. E eu fiquei com meu pai biológico e os meus avós. Bom, falando do seu filho, passada essa fase, ele, na medida em que crescia, você começou a perceber alguma diferença no comportamento dele. O que foi exatamente? Então, o Emanuel ele foi crescendo e eu fui percebendo que ele era uma criança extremamente agitada, muito agitada. Ele não ficava quieto um minuto. Só que, por eu não ter experiência ainda, eu achava que era coisa de criança, que era uma inquietação normal. Só que com o passar do tempo, essa inquietação não diminuía. No meu raciocínio eu imaginava, não, ele vai fazer 3 aninhos, vai passar, 4 vai passar, mas isso não passava. Até que ele foi matriculado, né, numa escola para fazer o ensino fundamental e as professoras começaram a me chamar, olha, o Emanuel, ele precisa de um acompanhamento, ele é extremamente agitado, procura um médico especialista para você ter um diagnóstico. Só que aquilo ali eu lutava, porque eu falava, né, no meu pensamento eu pensava da seguinte forma, poxa vida, ele já nasceu com fenda palatina, já passou por várias cirurgias, isso é inquietação de criança mesmo, eu relutei muito, eu não aceitava e não queria procurar nenhum especialista. Até que eu me casei e foi os olhos do meu esposo que assim, que eu acreditei nele, ele falava comigo, Tati, realmente procura um especialista porque o Emanuel é uma criança extremamente inteligente, mas ele precisa de ajuda. E procura logo, porque ele está crescendo, ele já está com 7 anos e já era para essa inquietação ter passado. Então, segui os conselhos do meu esposo, procurei um especialista e ele foi diagnosticado com o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Aí começaram novos tratamentos com neuro, psicólogos, fonos, psicopedagogos e ele faz esses tratamentos até hoje. Hoje ele tem que idade? Hoje ele tem 16 anos, já está no ensino médio, um rapaz super inteligente. A inquietação agora diminuiu muito, porque agora ele tem uma ajuda profissional e agora as coisas estão caminhando, estão melhorando agora. Agora, naturalmente isso foi percebido no ambiente da escola, porque naturalmente nesse convívio, né, e a criança no convívio com outras também, eles tinham como ter ali uma referência de comportamento. Sim. Para você, e eu estou perguntando isso porque nosso programa é assistido, sei lá, por centenas, milhares de pessoas e pode ser que alguém esteja vivendo uma situação muito parecida. Tem um filho, às vezes é normal, a agitação do filho, é muita energia para ser gasta, sim, mas às vezes isso se dá com uma intensidade maior e a pessoa não consegue fazer a leitura. No seu caso, o que você percebia dentro de casa que era diferente, embora você considerasse como normal? Hoje, sabendo que, naturalmente, ele precisava ser tratado de uma síndrome. Sim. Ele era uma criança que ele não conseguia parar nem para comer, nem um minuto. Ele não sentava, ele ficava o tempo todo em pé, correndo, pulando, gritando. Então era exagerado. Não era
uma agitação que a criança brinca com o brinquedo e depois solta e senta para ver uma televisão. O Emanuel, ele não conseguia assistir um filme inteiro. Ele levantava várias vezes, ele corria. No momento que ele sentava, ele não conseguia ficar com as perninhas quietas, era aquela movimentação, aquela agitação 24 horas. Para dormir, ele caía da cama, ele não conseguia ter um sono tranquilo. Então isso era diariamente. Então foi aí que eu fui percebendo, né? Eu acho que a família, eu acho que o marido, realmente eles estão corretos. Aí eu acordei em uma boa hora, ainda deu tempo ainda, graças a Deus, de recuperá-lo. E o Emanuel tem um irmão. Tem um irmão, Daniel. O Daniel. O Daniel. Deus é meu juiz. Isso, e Deus é conosco. E o Daniel? Como é que é a história do Daniel? Daniel nasceu perfeito, lindo igual o irmão, graças a Deus, muito forte, muito saudável. E assim, veio para agregar mesmo a família, a companhia do irmão. Graças a Deus o Daniel é uma bênção. No caso do Emanuel, você teve que, depois naturalmente de ter entendido que você teria que conviver com uma situação que para você até então não existia, entre aspas, embora fosse real, você teve que reaprender alguma coisa no relacionamento com ele, no tratamento com ele, na forma de se comunicar? Para falar a verdade, eu tive que fazer o tratamento 1 ano antes do Emanuel. Primeiro para ter uma aceitação, porque nenhuma mãe quer, né, passar por terapias, passar por dedicação de horas em médicos. Eu tive que fazer o tratamento 1 ano, juntamente acompanhado do Emanuel, para eu entender melhor a história e para aprender técnicas que não adiantava ficar de castigo por horas, não adiantava falar, insistir com ele na mesma tecla. Eu tinha que ter técnicas de bilhetes, tudo que a psicóloga e a neuro foram me passando, livros, apostilas. Eu fui mudando o meu jeito de agir com ele, porque até então eu achava que era só uma agitação de criança, uma pirraça de criança, e eu usava o castigo. Então eu fui usando o castigo e não dava certo. Né? Hoje com as técnicas fica bem melhor. E no convívio da escola, no tocante ao aprendizado, ele tem alguma forma de tratamento diferente, de ensino diferente dos demais, ou ele frequenta uma classe normal, uma classe, talvez o chamar de normal seja não politicamente correto, mas uma classe convencional? Ele frequenta a mesma classe? A mesma classe. Ele tem o direito de um tempo a mais para fazer as provas. Ele pode fazer as provas também e os trabalhos separados da classe, mas ele optou por fazer junto, com todos os amigos, com todas... tudo que os amigos fazem, ele luta para conseguir igual, e ele consegue. Você acha que esse modelo de ensino é o ideal, ou as escolas, e aí, claro, falando das escolas, e principalmente das escolas públicas, fala-se do governo, porque há alguns anos atrás os alunos tinham professores para ensiná-los, seriam as classes especiais. E depois de um determinado tempo isso foi tirado das escolas e entendeu-se que essas crianças poderiam ser ensinadas no mesmo ambiente de ensino das outras. Você acha que isso é melhor ou é pior? Porque eu creio que você viveu as duas experiências, né? Você viveu, porque ele tem 16 anos, imagino que você viveu um tempo em que ele tinha esse outro modelo e que depois acabou sendo extinto por alguns governos para trás aí, e passaram a conviver no mesmo ambiente de ensino. O que você acha que seria o melhor? Então, no caso do Emanuel,
né? No caso do Emanuel específico, que é o TDAH, pelo déficit de atenção, na minha opinião, e algumas mães também pensam dessa forma, eu acho que as classes elas estão sobrecarregadas, porque uma classe que tem 40, 30 alunos numa sala, para um adolescente que já é hiperativo e tem déficit de atenção, complica muito. Seria interessante diminuir a quantidade de aluno por sala, porque aí eles conseguiriam uma concentração maior, teriam um rendimento maior, com toda certeza. Você acredita que hoje a média é o quê? A média é 40, né? Tem sala, ele já estudou com 42 alunos, um professor dentro da sala de aula, é impossível. Nem se todos, nenhum aluno tivesse algum tipo de transtorno, daria certo, na minha opinião. E mesmo porque me parece, se não me falha a memória, que existe uma lei que obriga as escolas a manterem um professor auxiliar no caso daquelas classes que têm alunos que dependem desse ensino diferenciado, né? Sim, sim, mas é uma coisa que no papel é muito fácil. Na prática é diferente. O meu filho não precisa, não há necessidade no caso do Emanuel, porque ele dá conta de seguir a turma, né? Às vezes com a ajuda de um professor, um trabalho a mais, ele dá conta. Mas alguns alunos que precisam mesmo, é muito complicado conseguir um professor para estar lá à disposição do aluno. De certa forma, a gente acompanha um pouco essa luta e sabe mais ou menos o que é isso. Tatiane, nosso tempo acabou. Quero te agradecer por ter vindo ao programa. Feliz Dia das Mães para você. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. Fica aí um pouquinho mais comigo, tá bom? Tudo bem, eu Vamos que orar. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.